programa IBTV, aqui da TV Caras, tem a honra de receber a advogada, jornalista, a doutora Ana Cristina Campelo de Lemos Santos. Muito obrigada por ter vindo do Rio, aceitado o convite e estar aqui conosco. A honra é toda minha. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória da doutora Ana Cristina, que é uma trajetória brilhante como advogada e jornalista e proprietária do DR1. Sim. Esse ano, com muita alegria e com muita satisfação, eu faço 40 anos de atividade. Sou advogada com muita alegria há 40 anos. E, como gosto de dizer, ainda gosto muito do que faço. A advocacia me trouxe um leque de outras oportunidades, de também conhecer o ser humano, porque atendemos a eles, né? Atendemos os problemas dele. E o escritório, de uns anos para cá, passou a ter uma atividade que a gente chama de uma atividade comunitária, uma atividade social. Nós damos plantões em comunidades do Rio de Janeiro de forma gratuita. Como eu costumo dizer, nós montamos a nossa barraquinha com uma caneta e um papel e quem chega nós orientamos, explicamos e às vezes só conversamos. E a doutora, ela foi homenageada recentemente pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, sim, pela atuação durante a pandemia. Parabéns, doutora. Sim, foi. Estava em pandemia e mesmo assim nós estávamos indo na Rocinha, na Cidade de Deus, na Cidade Alta, no Quitungo, tantos lugares, Jacaré. Para aqueles que tanto precisam, né, doutora? Engenho da Rainha, levando assistência, levando conforto e às vezes até também, não raras vezes, fazendo pontes para cestas básicas, roupas, material de construção. Então, durante a pandemia, o escritório não parou. Aliás, durante a pandemia, nós ficamos com mais vontade ainda de ir lá servir. Olha, parabéns por todo esse trabalho, pela história. E vamos falar sobre o jornal DR1. Qual a linha editorial? Nós vamos colocar no GC o @, o Instagram do jornal, para que vocês possam, o nosso telespectador possa conhecer um pouco mais desse trabalho fantástico. O jornal nasceu de um sonho. Eu tive um avô muito presente em minha vida e durante um tempo, na minha infância, eu passava com ele e o via mimeografando um jornalzinho manual, pendurando nos barbantinhos a folha para secar e eu fiquei com aquela imagem na minha mente. E o tempo foi passando, a advocacia me consumindo, nós sempre fomos advogados de ação, de trabalhar Sim. em sindicato, de trabalhar em associação, de trabalhar em instituto, então isso foi me consumindo bastante. Mas um belo dia eu olhei e pensei, bom, vou ter um jornal agora, né? Estou esperando claro. mais o quê? E o DR1 já conta com 6 anos de idade, é uma criança que eu gosto muito e estamos aí com o jornalismo informativo. Um dos nossos slogans é compromisso com a verdade, né? Sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade, jornal DR1 e estamos caminhando com ele também com muita alegria. Doutora, eu quero aproveitar e falar a respeito, porque o IBI, né, o programa e o Instituto, ele elegeu a doutora como uma das embaixadoras. Sim, né? Muita responsabilidade. Responsabilidade e principalmente é um reconhecimento por todo esse trabalho que a senhora vem fazendo em prol do outro, né? Não pensar só em si, mas no outro. E também por todo o trabalho junto ao jornal, como jornalista, advogada respeitada. E eu não poderia deixar de passar em branco e encerrar o programa sem homenageá-la também aqui no programa. Eu gostaria de pedir para a minha produção trazer o troféu, a homenagem que nós vamos estar entregando para a doutora também no Copacabana Palace no dia 15 de março, mas eu quero já de antemão aproveitar, né, o ensejo, assim como a Câmara de Vereadores do Rio fez, em nome de toda a nossa equipe. Meus parabéns à deusa de Samotrácia, que é uma deusa que foi encontrada no Nilo, inclusive ela está no Museu do Louvre, Sim. que representa a vitória dessas mulheres guerreiras como a senhora. Parabéns. Olha, muito obrigada mesmo. E é uma honra, eu me sinto sempre muito à vontade estando com vocês. Acho que vocês são uns guerreiros, porque em tempos ditos tão difíceis,
vocês ainda têm garra, ainda têm luz, ainda têm foco para empreender e motivar a todos que vão a reboque junto com vocês. Muito obrigada. Então, eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte dessa situação tão bonita, desse momento tão especial, né? E gostaria de encerrar dizendo uma pequena frase de um poeta que diz que bondade é pouco, liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Olha, Obrigada. que lindo, obrigada. Obrigada. Olá, eu sou Magno Luiz Mascarenhas e estou aqui hoje para falar da importância dos cuidados preventivos com a sua saúde. Mesmo que você tenha um plano de saúde, um bom plano de saúde, ou que você faça parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, é importante que você estabeleça periodicamente um modelo que você faça prevenção e diagnóstico de possíveis comorbidades que possam acometer a sua saúde. Então, se prepara, vai no médico, faz periodicamente, anualmente, todos os exames necessários para que você não tenha surpresas no futuro. Como é que eu acredito que isso funciona de boa prática? A gente, geralmente, na Medida Brasil, apoia muito o esporte. A gente entende que o esporte é a principal ferramenta preventiva para problemas de saúde. Não só para problemas de saúde, como também para uma reinclusão social. Então, o tempo inteiro, nós estamos fomentando o esporte, fomentando atletas amadores, atletas profissionais, no intuito de que o esporte seja viralizado de maneira como que você use isso enquanto uma ferramenta de sucesso, uma ferramenta vitoriosa para que você possa corrigir problemas na sua saúde. Nesse período pós-pandêmico, muitas doenças vêm sido dilaceradas e agregadas após a pandemia, doenças respiratórias, comorbidades neurais. Então é importante que você se cuide. Se você já teve ou não Covid-19, se prepara, vai no médico, faz o seu check-up, cuida da sua saúde, se alimenta bem, pratica exercício físico e só assim a gente vai conseguir fazer um modelo preventivo que funcione em todas as etapas da nossa vida. Então fica a dica, espero que vocês se cuidem a partir de hoje. Inteligência emocional e inteligências múltiplas. Administrar com excelência a sua vida exige inteligência emocional. Vamos conhecer os tipos de inteligência? Temos a inteligência linguística, que é lidar criativamente com as palavras e símbolos. Exemplo, a equipe da Caras, Fátima Bernardes, Glória Maria, Cid Moreira. E a inteligência lógico-matemática. Quantificar dados e avaliar hipóteses. Temos a inteligência existencial, que é questionar o sentido da vida e da morte. Exemplo, Padre Fábio de Mello e Padre Patrick. Inteligência intrapessoal é entender os sentimentos e motivações das pessoas, colocando-se no lugar delas. Já a inteligência intrapessoal é entender a si, os sentimentos e desejos. A inteligência corporal sinestésica é coordenar mente e corpo presente em Pelé, no Messi, Maradona, Neymar. E a inteligência espacial? Perceber o mundo tridimensionalmente. Temos a inteligência naturalista, que é compreender a relação entre os seres vivos e o ambiente ou a natureza. E a inteligência musical? Capacidade de diferenciar sons, ritmos, tons e timbres. Exemplo, Vanessa Jackson, Carlinhos de Jesus. E a inteligência emocional? O Goleman, ele diz: pouco adianta extrema inteligência em alguma área específica sem identificação, codificação e manejo das próprias emoções. Ser capaz de conhecer, entender e gerenciar as próprias emoções é ter a percepção das alheias, ajuda a trilhar o caminho que pode levar à felicidade. A inteligência emocional é necessária para a inserção no mercado de trabalho e, mais do que isso, manutenção no mercado de trabalho, se atermos a 3 princípios. Primeiro, o exercício diário da gestão das emoções. A empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Resolução dos conflitos através da inteligência emocional.
da empatia e das habilidades sociais. Os pilares da inteligência emocional são a autopercepção, ela contribui para a busca do equilíbrio ou a homeostase, e a autorregulação é o gerenciamento das emoções e seus efeitos. Temos também a motivação. Você está motivado para metas, para objetivos e atitudes resilientes? E a empatia? Efeito das emoções no corpo, na mente, alheias, para que construa uma situação altruísta. As habilidades sociais e a capacidade de comunicar-se, ouvir, interagir, ter atitudes cooperativas, isso é inteligência emocional. Hoje eu estou recebendo nosso convidado especial para um bate-papo, a capa da revista Caras, o Dr. André Evaristo. Prazer, muito obrigada. Prazer é meu, eu que agradeço. Mostrar a revista, né? É uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Quando recebi a revista, eu fiquei muito curiosa, fui ler a matéria e achei fantástico. Parabéns pela sua trajetória profissional. Agradeço. Conhecido como Dr. Coluna. Por que o nome Dr. Coluna? Eu acho que assim, basicamente é relacionado porque a minha especialidade hoje é cirurgia de coluna. Eu tenho uma formação em ortopedista geral, mas depois eu vou fazer residência de cirurgia de coluna. E há 13 anos eu acho que é em torno disso que eu faço só cirurgia de coluna. Uhum. Então, quando começou esse boom de mídias sociais ou redes sociais, foi criada uma arte assim, e a partir dali a coisa foi tomando corpo. E aí ficaste conhecido pela especialidade e também pela expertise, né? Sim, claro. E vamos falar sobre o livro, porque além de médico, talentoso, médico, reconhecido, ele também é escritor. Segundo livro. É segundo livro. Como vencer na vida sendo apenas você. Depois nós vamos mostrar a capa do livro, né? Vamos ilustrar aí durante a entrevista. Mas o que levou a escrever e com este título e com este conteúdo, doutor? Então, obrigado pela pergunta, pela oportunidade. A questão é que é o seguinte, eu e a Mariana, minha esposa, a gente vinha observando que o nosso país, de uma maneira geral, ele está muito cheio de maus exemplos. Então, assim, sempre o lado ruim, o lado do jeitinho, o lado disso ou daquilo, às vezes é muito mais valorizado do que o conceito básico. Então, o objetivo dessa obra é, entre aspas, um manual que volta às origens do que realmente é certo, a necessidade de você ter meritocracia, a importância do estudo, a importância de você ter uma base familiar sólida, a necessidade do cidadão entender o conceito de sociedade, qual é o papel dele dentro daquela sociedade, como ele pode contribuir de maneira harmônica para aquela sociedade, o direito à autodefesa e à autoproteção. Então, de uma maneira inicial, assim, sem dar um spoiler muito grande, a gente tentou, pelo menos nos primeiros capítulos, passar para as pessoas a teoria do conceito da evolução de Darwin. Então, Darwin dizia assim, que as mutações ocorrem ao acaso e o meio ambiente seleciona os mais aptos para procriar e seguir em frente. Se você entende que você está sendo selecionado pelo meio ambiente que você vive, você pode passar a agir de uma maneira ativa nesse processo de evolução e não de uma maneira passiva nesse processo de evolução. E o que me chama a atenção, doutor, é a importância, né? A importância que o senhor dá para as pessoas, para a comunidade. O senhor se preocupa não só consigo e com a família. Por quê? Porque o senhor está mostrando, está compartilhando o segredo do seu sucesso. Sim, assim, e linha por linha, inclusive em relação à necessidade de você falar uma segunda língua e vários outros fatores que eu considero importantes. Às vezes, alguém chega assim para fazer um elogio. Uma pessoa faz um elogio de uma maneira delicada e fala assim, nossa, seu filho é tão inteligente. Eu falo, não é. Ele é normal. O certo e o bom é você ser normal. A gente não precisa ser super em nada. Se você for uma pessoa normal e você se dedicar, você pode atingir todos os objetivos. E aonde nós podemos encontrar o livro?
Então, nós vamos fazer um lançamento, você está super convidada. Ele já está em fase de impressão. Eu acho que até o dia 12 ou 15 de dezembro, as primeiras 2.000 cópias já vão estar impressas. Vai estar em várias livrarias virtuais e vai estar também nas livrarias físicas. E a gente vai fazer uma festa de inauguração, faço questão que você esteja lá. E vamos colocar no GC também o contato para quem quiser adquirir o livro. Perfeito. Poder procurar, mandar um e-mail, enfim, para o doutor, claro. né? A gente está à total disposição. Doutora André, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. É o primeiro de muitas entrevistas. Foi uma honra. Tá? E na próxima vamos trazer o livro de novo e todos esses aprendizados que o senhor vem compartilhando conosco e com o nosso telespectador. E eu parabenizo pela importância que o senhor dá para o próximo. Muito obrigado. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado. O programa IBTV recebe Fábio Fazoli, diretor da Dimensione Cidadania. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado a vocês pelo convite. Senhor Fábio, qual a missão da Dimensione Cidadania? Então, nossa empresa, Dimensione Cidadania, trabalha para ajudar os descendentes de italianos em se reconhecer. Porque no Brasil nós temos 30 milhões de brasileiros descendentes de italiano, e dos quais pelo menos 1,5 milhão que está querendo se reconhecer em tempos rápidos conforme a lei italiana. Uhum. E quais as vantagens do processo pela via judicial? Então, o processo pela via judicial é a saída lógica para um descendente que não consegue se reconhecer no consulado. Por exemplo, um paulista, descendente de italiano, quem deveria ser reconhecido é o consulado. Só que há centenas de milhares de pessoas, então se faz um processo judicial em Roma e se reconhece em prazo de 2 a 3 anos. E com a vantagem de não precisar ir, né? O senhor estava comentando. Exatamente. Nesta entrevista. Ninguém precisa ir à Itália, se faz uma procuração, onde se otorga os poderes aos nossos advogados, e a grandíssima vantagem é que nós podemos agregar parentes, descendentes do mesmo antepassado. Fantástico. E como a Dimensione Cidadania pode ajudar o descendente a conseguir a cidadania italiana? A gente faz toda a análise da documentação, ajuda a fazer a tradução ou apostilamento e depois acompanha todo o processo feito em Roma, onde ninguém precisa ir à Itália, porque é um processo feito no Fórum de Roma. Quando sai a sentença, a gente faz o acompanhamento no consulado para que ele se registre como residente e finalmente poderá tirar o passaporte. E com a pandemia, dá uma geral para nós, o que mudou, alterou alguma coisa, atrasou os processos ou já voltou à sua normalidade? Agora, em 2020, a Itália foi um dos primeiros países a ser afetado, não pela pandemia. E gravemente, né? Gravemente. Aí teve uns 6 meses onde todos os fóruns italianos foram fechados. Então, aquelas audiências que eram marcadas foram para frente, o prazo se dilatou e agora nós trabalhamos em uma hipótese, prazo estimado de 2 anos para chegar na sentença de reconhecimento. Antes era 1 ano e meio, porque teve esse problema da pandemia. Mas acredito que vai voltar, né? Sim, a situação está começando né? a se normalizar. Nós já estamos vendo que há processos que se resolvem em 10 meses, em 12 meses. Porém, isso não depende da gente, mas depende do juiz, porque, sabe, o processo é administrado pelo juiz, então depende da agenda dele. Ok. E uma mensagem, eu gostaria que deixasse uma mensagem final, Sr. Fábio, aos brasileiros. Então, a única coisa que me sinto de comentar é a seguinte. A cidadania italiana, o reconhecimento de sangue, é feito uma vez na vida. Então, no nosso intuito, nós estamos sugerindo a todos os descendentes de verificar, de avaliar qual é a melhor forma para poder se reconhecer. Porque, infelizmente, a questão do reconhecimento da cidadania italiana no Brasil se tornou uma selva porque há muitas pessoas mal intencionadas que criam problemas. Houve muitos casos nesse sentido. Então, a única sugestão, independentemente da nossa empresa Dimensione Cidadania, é de realmente o descendente se preocupar com isso. Verificar quais são as empresas, quais são as propostas realmente sólidas e transparentes. E entre em contato com a Dimensione. A Dimensione é uma empresa que está há anos no mercado e conhecido, o Sr. Fábio, como o Papa da cidadania italiana. Não percam essa oportunidade de falar com o Papa.
Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Obrigado.